beleza? Mas eu vou prosseguir aqui. Eu vou trazer para a gente aqui o vídeo do Datena, rapaziada. O Datena participou de um podcast onde ele disse que o Sérgio Moro não é o Batman, o Sérgio Moro é o Coringa. Vamos dar uma olhadinha aqui que disse o Datena a respeito do Bolsonaro e do Sérgio Moro. Tomou conta porque, de repente, a direita, que hoje é representada pelo Bolsonaro e pelo time dele, tem 58 milhões de votos, dividiu o Brasil. Agora, não dá para você confundir time de futebol com política. Política decide o Brasil. Time de futebol você sai, discute, sai na mão, num bar de vez. De cara aqui eu já vou dizer que a diferença foi muito parecida em 2018. Não é a diferença de votos que dividiu o Brasil. Quem dividiu o Brasil foi um governante eleito antidemocrático, o Bolsonaro. De vez em quando e tal. Agora, você não pode brincar com a vida de 210 milhões de pessoas. Isso radicalizou a ponto de... eu acho isso uma sacanagem, dividir famílias. De repente o pai não conversa com o filho não conversa com o pai. Se o meu filho chegar e falar assim, eu sou Bolsonaro, eu caguei. Se chegar para mim e falar, eu sou Lula, eu caguei mais ainda também. Não estou nem aí. Eles que façam o que eles quiserem da vida. A democracia é o princípio do contrário. Eu saí candidato. Por aqui, e nunca foi assim. Nunca foi assim. PT governou por 13 anos. Eu duvido que durante os 13 anos de PT alguém tenha parado de se falar por causa de política. Ninguém nunca tinha parado de se falar por causa de política antes do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro representa tudo que tem de ruim possível e imaginável contra minorias, além do que ele fez na pandemia, aí, que morreu 700 mil, o Brasil tem 3% da população mundial, 11% dos mortos, então a gente tem 400 mil mortos na conta do Bolsonaro. É por isso que as pessoas param de se falar hoje por causa de política, e o Bolsonaro diz que vai metralhar a petralhada, que é para jogar granada onde tiver as pessoas que são lulistas. É o que o bolsonarismo defende. Agora, os eleitores dele, vocês estão vendo aí, né, o que eles estão fazendo ao redor do Brasil. Na pandemia, o Brasil não podia parar. Agora que o mito perdeu, o Brasil pode parar. Então, a gente já sabe qual é o caráter dessas pessoas. União, os caras me deram um tombo, que eu não queria o Moro do partido. Eles levaram o Moro para o partido. O Dória deu um golpe naquela época. Eu seria candidato pela União, senador, junto com o Rodrigo. E o Dória queria ficar no governo. Um dia ele acordou e falou, não sou mais presidente, quero sair candidato a governador. Liguei pro Dória, falei, Dória, você precisa me explicar isso. Não posso, só posso falar às 4 da tarde. Eu falei, cara, eu não estou te ligando aqui como jornalista, estou te ligando como candidato. Você vai fuder a mim e o Rodrigo se você continuar no governo. Porque o Rodrigo ninguém conhece. Precisa fazer o governo. Só pode falar às 4. O combinado era ir para presidente, Rodrigo para governador e você para senador. E aí ele queria continuar no governo, não queria ser candidato a nada. E eu fudei o Rodrigo e me fuderam. E uma deles a merda. Eles, o União, o cara mentiu para mim que não tinha assinado com o Moro, acertado com o Moro, que o Moro, para mim, é o Coringa, não é o Batman. O Moro sacaneou pra caramba. O Moro prendeu o Lula, foi ser ministro do Bolsonaro. Puta contrassenso do caralho, porque ele ajudou o Bolsonaro a ser eleito. Aí depois ele trai o Bolsonaro, grava o Bolsonaro e vai para os Estados Unidos ganhar dinheiro defendendo gente que ele botou na cadeia. Puta contrassenso do caralho. Depois ele volta e faz uma cagada de se aliar ao Bolsonaro. O cara que ele tinha traído. Então ele... Olha, só é corno do Sérgio Moro, porque o Datena é corno do Sérgio Moro. Corno do Sérgio Moro. Só é corno do Sérgio Moro quem é muito faixa branca na análise política. Olha, quem acreditou no Sérgio Moro, quem acreditou no Aécio Neves, quem acreditou no Bolsonaro, deveria admitir, assumir que não tem capacidade de análise política. O que é capacidade de análise política? Não é analisar o fato depois que aconteceu. Que aí agora, depois disso tudo que aconteceu com o Sérgio Moro, você olhar e falar, olha só, realmente, o Sérgio Moro, ele não é o Batman não, tá? Ele é o Coringa. Porra, agora é muito óbvio. Agora, quem falou antes, quem chegou antes e disse que, olha, o Sérgio Moro é safado.
Tem um monte de gente para ele partir para cima e na jugular. Ele não está indo, mas está indo só num espectro político, numa fatia muito específica do espectro político. Isso é errado, isso é claro que essa pessoa tem intenções políticas. Tanto que tem no depoimento do Lula para o Sérgio Moro, o Lula vira para o Sérgio Moro e fala: quando o senhor for candidato, o Sérgio Moro fala: não, ele falou, o senhor vai ser candidato, você vai ser candidato, eu sei que você vai. O Lula tem capacidade de análise política. Humildemente, eu também tenho mais capacidade de análise política do que o da Atena, porque eu sabia que o Sérgio Moro era safado. E não adianta falar, mas é porque você é de esquerda. O pessoal é de esquerda e o pessoal apoiou o Lava Jato no início. Então, da Atena, seja menos corno. Para mim não é Batman coisa nenhuma. Defendeu o Brasil. Porra, pra mim ele é o Coringa. Eu acho que ele é o Coringa, não é o Batman. Quando os caras trouxeram o cara pro União, eu mandei o União a merda. Aí os caras me ligaram, vão mandar o jatinho. Isso era uma sexta-feira. Fui pra Goiânia beber. Olha, vão mandar o jatinho pra você assinar de novo. Eu não vou assinar porra nenhuma. E não assinei. Mas você tem o sonho. Assinei com o PSC pra sair do lado do Bolsonaro, que eu repito, foi leal comigo pra caralho. Ele manteve até o fim, apesar de que a rede social dele, eu acredito que não era a rede social. Era a gente que não queria que eu fosse candidato ao lado dele, estava enchendo o saco. Entendeu? Mas ele me defendeu até o final. Você votou muito nele? mais que o Tarcísio. É claro que eu não votei em ninguém. Desde a primeira eleição que eu votei no Lula, eu nunca mais votei em ninguém. Atitude de covarde. Quando a pessoa fala isso, eu não votei em ninguém, eu anulei meu voto. Atitude de covarde. Principalmente se você tem duas pessoas antagônicas, como Bolsonaro e Lula, e vários outros espectros políticos diferenciados. Ou, aí das duas uma, ou você é um covarde, ou você tem uma capacidade de análise política de uma água viva. E dos dois, um. Aí é o único motivo para você não votar. De qualquer maneira, a sua opinião política não vale. A opinião política da Atena não vale de nada. Simples assim. A gente vai assistir aqui o que ele está dizendo por puro entretenimento. Só para vocês me assistirem xingar ele aqui por mais 7 minutos. Por quê? Só essa última eleição que eu não tenho o papelzinho lá de justificar. Mas eu não votei em ninguém. Eu nem fui na escola, nem porra. Não votei porque o Lula fez um bom primeiro governo, o segundo já não gostei. Da Dilma foi uma merda. Caralho, é questão de não gostei não, meu filho. Governo, né? Eu gostei, não gostei, os números estão lá. Petrobras subiu 118 posições, sexta economia mundial, pegou o desemprego quase 12%, entregou em 5%. É questão de gostar ou não gostar, não. O governo ele foi bom ou ruim segundo os números, simples assim. Primeiro governo Dilma, muito bom, muito bom. Primeiro governo Dilma, segundo governo Dilma, completamente sabotado por questões políticas que hoje em dia a gente conhece muito bem, fez um governo ruim, no segundo mandato, né, um meio segundo mandato, mas em 2014 a Dilma entregou a menor taxa de desemprego da história, sem as atuais alterações. As atuais alterações mudam a contabilidade da empregabilidade, colocam terceirizado, quarteirizado, emprego temporário, a porra toda. Se fosse contabilizado que nem hoje no governo Dilma, tinha 2% de desemprego. Aí eu quero ver nunca mais ninguém na história alcançar isso que o governo Dilma alcançou. Inclusive, um dos motivos do governo Dilma ter sido derrubado foi a baixa taxa de desemprego, tá? Que desagradava pessoas como Luciano Heng, que foi aprovada a reforma trabalhista pelo Michel Temer, 2017, 2 anos depois, o Luciano Heng entrou para a lista de bilionários da Forbes. Porra, pelo amor de Deus, da Atena. E daí por diante também não gostei de governo nenhum e não votei em ninguém, não votei nem no Lula e nem no Bolsonaro. E quando eu saí da política, o Bolsonaro me convidou para apoiá-lo, entendeu? Depois de todas as cagadas que eu tinha feito. Falei, infelizmente, não dá porque eu voltei a ser jornalista, não posso tomar lado. Mas você tem vontade de ser presidente do Brasil? E o Lula me convidou também. O quê? Você tem vontade de ser presidente do Brasil um dia ou não? O cara me fez... A primeira candidatura minha foi, agora, nessa eleição, foi do União, que o cara me deu a mão, tomou vinho comigo. Eu queria ser candidato a senador. Falou, não, você vai ser candidato a presidente. E aí,
Porra, eu comecei a dar entrevista como presidente. Saí nas páginas amarelas, meu. Olha o mico. Olha, eu vou ser presidente do Brasil nas páginas amarelas. Eu estava acreditando. Aí o cara Caralho, nem sabia que as páginas amarelas existiam ainda, hein? E me deu aquela puta rasteira do cacete. Aí eu falei, porra, sai. Mas se você fosse, você começava por onde? Só de parar de roubar. Em primeiro lugar, se você não tiver uma reforma política, você não tem uma reforma administrativa. O Brasil é que nem nós, que nem eu, por exemplo. Não adianta você ganhar muito. Se você gastar mais do que você ganha, você quebra. Caralho, meu Deus do céu, cara. Teoria econômica freestyle. Se você gastar mais do que você ganha, você quebra. Você vê os Estados Unidos, eles têm uma relação dívida-PIB de 123%. Reino Unido, 99%. Japão, 200 e tantos %. Economia nacional não é economia doméstica. Mas eu não esperava menos da Datena. Porra. Você está ferrado. Então o Brasil gasta muito com quem não merece e não gasta nada com quem merece. Tem funcionário público que trabalha 24 horas por dia e não ganha porra nenhuma. Tem funcionário público que não trabalha nada e ganha pra caramba. Os 3 poderes estão inchados. O executivo ganha de... Caralho, puta que pariu. Poder inchado. Aí fala, ele está dizendo que, está querendo dizer que o Estado está inchado. Outro discurso burro. Você vai ver, Estados Unidos tem mais funcionário público que o Brasil. Você vai ver a lista dos top 50 países com mais funcionários públicos no mundo. Primeiro, que estão vários países dos 10 maiores IDH do mundo estão lá e o Brasil não está. Da lista de países com mais funcionários públicos no mundo, cara, o Brasil tá, acho que está em 60 e tal. Cara, fala merda, Datena, fala merda. Demais, tá inchado demais. Legislativo tá inchado demais. Para que 513 caras no Congresso Nacional? Para que tanta gente em Assembleia Legislativa? Para que tanto político em Câmara Municipal? Mas não dá para mexer só nisso. Só para ganhar dinheiro. Mas dá se você fizer uma reforma política e depois uma reforma administrativa. Judiciário, os caras... Concordo, tem que ter reforma. Mas com esse papo de dinheiro de Estado inchado, não. Tem que cortar recurso desnecessário. Esse bando de vereador aí, com bando de assessor, deputado com essas verbas do cu do caralho aí, tem que cortar essas merda mesmo. Por mim tem que cortar. Mas não é porque o Estado está inchado, está atrapalhando o Brasil, não. Por uma questão de eficiência. Os caras ganham pra caramba, todo mundo ganha pra caramba. Então os poderes ganham pra caramba e o povo, que é o povo, tá ferrado, tá fudido. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma reforma política para gerar uma reforma administrativa, para o Estado ganhar. Não adianta você ser a fazenda do mundo, é o 3º maior produtor de alimentos do mundo, e padecer no paraíso, e ter gente morrendo de fome pra caralho aqui. Não é possível isso. Ser o 3º maior produtor de alimentos do mundo, só que você nós estamos no Brasil colônia. Você só exporta commodity. Commodity, o cara fala commodity para complicar. Commodity é grãos, é soja, é produto in natura. Com isso você não tem fábrica aqui. Essa Petrobras, eu recomprava os títulos da Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa de segurança nacional. Primeira coisa que o Datena falou que presta nesse podcast até agora, que realmente você tem que reestatizar, ele não consegue nem falar essa palavra, de tão liberal que ele é, mas você tem que reestatizar a Petrobras, segurança nacional. A pandemia que teve, primeira porra que teve, os gringos botaram o preço do combustível lá em cima e quem ganha é acionista da Petrobras. E não é um pequeno acionista, são grandes fundos, entendeu? Então você não controla. Se você não controla a sua energia, você está ferrado. Eu recomprava. Como é que pode a Petrobras ter 44 bi de faturamento e o combustível subindo atrelado ao petróleo e ao dólar? Não pode. Não pode. Isso é inadmissível. Você tem que privatizar empresas que são podres e não dão resultado. A Petrobras tem 14 refinarias que ela não investe uma porra de um centavo nessas refinarias. Não investe nada nas refinarias. E manda o petróleo mais barato lá para fora e traz os combustíveis mais caros e os manufaturados. E o Bolsonaro privatizando refinaria. Vale lembrar, hein? Bolsonaro privatizando a refinaria enquanto isso. Podia investir o dinheiro aqui dentro. Não pode privatizar Você votaria no Datena? Empresa como a Petrobras. Você votaria no Datena?
Olha, eu não sei, também não quero que ele vote em mim, mas roubar menos que muita gente, eu ia roubar menos que muita gente. Não, eu vejo. Você teria coragem de largar a Band para ser candidato a presidente mesmo? Abrir mão da grana, do salário, do negócio que você gosta de fazer? Por que você acha que está querendo entrar em política, Benjamin? Hã? Por que você acha que está querendo entrar em política? Não, duvido. Para ganhar na televisão, cara. Duvido. Eu estou cansado. Não, isso mas não é era para ajudar o povo, meu, mas teria coragem. Teria mesmo? Como senador, seria mais fácil que eu poderia continuar na televisão. Agora, presidente da República, primeiro que eu acho que eu realmente não tenho competência para ser presidente da República. Precisa achar primeiro quem tem, né? Mas eu não tenho competência para ser presidente da República. Porra, duas coisas que prestam aí que o Datena falou, que não tem competência para ser presidente da República e que, porra, tem que reestatizar a Petrobras, urgente. Não dá pra gente ficar viajando dependendo do mundo, não. Porra, petróleo é nosso. Caralho.